Gratidão pela oportunidade. Bom dia a todos. Vou ler hoje o Bhagavad Gita, capítulo 18, conclusão, a perfeição da renúncia. Verso 56 e 57. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 18, verso 56. Embora ocupado em todas as espécies de atividade, meu devoto puro, sob minha proteção, alcança por minha graça a morada eterna e imperecível. Verso 57. Em todas as atividades, conte apenas comigo e sempre trabalhe sob minha proteção. Nesse serviço devocional, seja plenamente consciente de mim. Repetindo. Verso 56. Embora ocupado em todas as espécies de atividades, meu devoto puro, sob minha proteção, alcança por minha graça a morada eterna e imperecível. Verso 57. Em todas as atividades, conte apenas comigo e sempre trabalhe sob minha proteção. Nesse serviço devocional, seja plenamente consciente. Gratidão pela oportunidade. Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito. Om Sarva Karmanyapi Sada Kurvano Madhyapashrayaha Mad Prasadat Avapnoti Sashvatam Padam Avyayam Chetasat Sarva Karmani Mai Sanyasya Mad Paraha Buddhi Yogam Upashritya Makchita Satatam Bhava. Om Jnanatirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas na sala. Eu estou com essa guirlanda de flores aqui, mas não é porque eu estou no Havaí, não, tá? Eu estou aqui na comunidade de Nova Gokula. Eu acabei de realizar um procedimento devocional e aí recebi essa guirlanda aqui como prêmio da nossa atividade lá, tá? Kátia, muito obrigado por apresentar aí o verso da Bhagavad Gita hoje nos Gotas Védicas. Você leu quais foram os versos que você acha que está... Eu acho que você chegou a postar no grupo o verso hoje? Os versos de hoje? Agora, eu postei agora mesmo. Né? Você leu quais versos, Kátia? 56 e 57, né? Sim. Muito bem, muito obrigado, tá? Bom dia para todas as pessoas aqui presentes na sala sagrada, na sala dos mantras, no nosso auspicioso sadhana de hoje, quinta-feira. Quinta-feira é o dia que é reservado para o Guru, o mestre espiritual, também regido pelo princípio Brihaspati. Nós conhecemos Brihaspati como Júpiter, né, porque nós somos descendentes do Império Romano. Não sei se vocês sabiam disso daí. Nós somos remanescentes ou resíduos do Império Romano. E como remanescentes, né, do Império Romano, nós somos ligados a ele, pelo menos do ponto de vista técnico. Então, quando você fala o planeta Júpiter, na verdade você está se referindo ao deus grego chamado Júpiter, que na mitologia grega era Zeus. Então, quando você fala Zeus, ou quando você fala Deus, ou quando você fala Júpiter, você está se referindo à mesma pessoa. Que recentemente na história, né, da humanidade, Zeus passou a ser Deus, né, com a fusão, a simbiose com a cultura dos hebreus.
que tinham, então, no seu conceito de Yahvé. Então, Yahvé, Zeus, Júpiter, eles são todos muito parecidos um com o outro, em termos de comportamento, psicologia e até a estrutura da logística de ação, como eles agiam, né, em relação aos seus, né, dependentes. E essa mistura, né, cultural recente na história da humanidade, principalmente com a expansão do cristianismo através do seu apologista principal no Império Romano, o apóstolo Paulo, que era culto, e envolveu-se com os pensadores gregos, e conseguiu ali, né, a influenciar os pensadores gregos para o conceito da ideia de um Deus, né, acima de todos os deuses. Os gregos já tinham o conceito de um Deus desconhecido. A ideia de Deus já era algo bastante comum no Império no Império Macedônico, na história do helenismo, já era muito conhecido a ideia de um Deus desconhecido. Eles tinham lá, né, os Zeus, Atenas, Apolo, os oráculos, eles tinham toda essa nomenclatura lá, mas eles tinham, sim, um altar erigido para o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, ele seria, então, conhecido no futuro pela humanidade, que era um Deus que estava acima de todos os deuses. Então, os gregos já tinham essa expectativa aí. Quando o apóstolo Paulo traz, então, a ideia do cristianismo, ele vai, então, assim, apresentar a teoria de que esse Deus desconhecido, então, seria o Deus ensinado por Cristo, que não era o mesmo Deus do Antigo Testamento, Yahvé. Era um Deus diferente, um Deus acima de todos os deuses, que superava o Yahvé, que superava o Júpiter, que superava os Zeus. Então, eles introduziram o conceito de Deus, acima de todos os deuses, acima, inclusive, de Zeus. Como Zeus era importado pelos romanos, a característica dos romanos é Júpiter, que significa aquele que é pai de todos. Pita, em sânscrito, significa pai. E Júpiter, que significa pai de todos, né? Então, é uma palavra que tem a sua origem no sânscrito. Então, o pai de todos, Deus, virou o pai, né? Deus Pai Todo-Poderoso. Júpiter é o Todo-Poderoso, Zeus, o Todo-Poderoso, mas ele não é o pai, ele não era o pai. Então, quando Jesus apresentou a ideia de Deus Pai, e o apóstolo introduziu o conceito de Deus Pai na história da mitologia romana, então esse Deus Pai passou a ser Júpiter, ou Júpiter passou a ser o Deus Pai. E aí nós temos a ideia de Deus Pai, a partir, né, do ensinamento de Cristo, etc. E nós estamos aqui, né, lidando com uma alternativa na forma de compreender essa pessoa suprema, né? Até então, quando eu entrei em contato com a cultura védica, eu fiquei assim bastante entusiasmado com uma terceira alternativa de Deus, porque até então nós não tínhamos. O que nós tínhamos era um monopólio, né, que é controlado pelo cristianismo ou pelo islamismo. O cristianismo e o islamismo, eles são dois galhos de um mesmo tronco, que é o judaísmo. Tanto o cristianismo quanto o islamismo surgem do islamismo, que é a Torá. E a Torá, basicamente, né, é um conjunto de leis fomentadas, né, pelos pensadores antigos, que são chamados patriarcas, a partir de Moisés, e é uma religião que surgiu na África, por incrível que pareça. Moisés, inclusive o próprio nome Moisés é de origem africana. Você tem o Ramsés, você tem esses nomes, Ramsés, Moisés, Moses, são de origem africana a partir do Egito. O Egito fica na África, no norte da África, na verdade. E o Moisés, ele nasce aí, na verdade. Ele é de descendência, né, dos povos do Oriente Médio, chamado hebreus. Os judeus o termo judeu vem depois, bem depois, né?
inicialmente é hebreus, e essa religião ela surge na África, no norte da África, com o Moisés. E ela, então, é levada de volta para o Oriente Médio, e a partir daí você tem, né, estabelecido um tronco, que é a Torá. E a partir da Torá surge, então, o cristianismo e surge o islamismo. E essas três comunidades, então, dominavam até então, né, pelo menos era o que a gente tinha de entendimento, o monopólio da informação sobre Deus. Então, qualquer um que quisesse saber sobre Deus só poderiam comprar nessas 3 lojas. Não havia... E essas 3 lojas funcionavam como uma espécie de cartel que só eles podiam falar sobre esse produto, que só eles podiam vender esse produto, e somente eles poderiam entregar esse produto. Então, qualquer ideia de Deus tinha que ser uma das ideias, né, oferecidas por uma dessas, vamos dizer assim, entre aspas, lojas. Então, haviam 3 lojas. O judaísmo, né, o islamismo ou o cristianismo. Então, se você quisesse comprar esse produto ou adquirir esse produto, Deus, você teria que comprar apenas nessas 3 lojas aí. Fora daí, você não era autorizado. Qualquer conceito de Deus que você tivesse estaria, tipo assim, como que era pirata, desautorizado, ok? Então, era aí que você tinha que adquirir os produtos. Aqui o que acontece é que a gente tem perguntas para fazer, né? Nossa inteligência se desenvolve, a gente começa a fazer perguntas. E essas lojas não tinham as peças de reposição para esse produto. Então, o produto fica meio obsoleto, ele passa a parar, passa a não funcionar mais. E aí dá problema. Você faz, né, das duas, você se acostuma a viver com um produto que funciona de forma lenta, e aí você se adapta àquilo ali, ou então você, né, assim, vai lá e briga com a loja para poder atualizar alguma coisa assim. E não funciona muito bem esse sistema quando se fala de religião, né? Então, quando eu entrei em contato pela primeira vez com o conhecimento védico, a alternativa de uma explicação, Deus, a partir de contextos diferentes, culturas diferentes e um livro diferente, que se apresentava com uma autoridade para falar sobre esse assunto, isso foi muito sedutor para a minha inteligência. Eu gostei muito dessa ideia, de não estar necessariamente obrigado a adquirir esse produto dessas lojas, porque as peças de reposição não estavam funcionando mais para me seduzir para essa ideia de Deus. Então, eu queria adquirir o produto, porém o produto estava, pelo menos na minha concepção, obsoleto, porque não conseguia responder às minhas perguntas fundamentais. Para a grande maioria de pessoas, funciona muito bem, porque talvez eles não tenham a pressão, né, intelectual de perguntas muito complexas. Então, a vida vai, está tudo bem, funciona muito bem. Mas na medida em que a inteligência começa a questionar ou a pressionar para respostas de maneira mais completas, então, aí o problema começa a aparecer. E aí onde surgem os céticos, os ateus, os descrentes, os desigrejados, os desanimados, os desesperançados, e por aí vai, né? Eu era um desses daí, que estava no meio desse grupo aí. Não sei exatamente onde é que eu entrava aí, se eu era desanimado, um desesperançado, um desconfiado, um cético, mas as minhas ideias eram bastante conflitantes e eu não conseguia me adaptar mais. Então, surge essa alternativa aí no meio do caminho, que era a alternativa védica, o conhecimento védico. Então, o que eu fiz? Abracei com toda a força de esperança, com a esperança de que não fosse aquela coisa sabe, do alface de feira? Você chega assim, chegou atrasado na feira, mas vai dar tempo de pegar o alface ainda. Aí você chega lá, está tudo murcho. É uma grande decepção. Não sei se vocês já passaram por isso daí, mas é uma decepção. Você chega lá, está murcho, chegou atrasado. Então, eu tinha no fundo do meu coração a esperança de que essa não fosse mais uma daquelas esperanças que finaliza com desesperanças. Então, eu também não estava nem um pouco predisposto a forçar a minha inteligência a acreditar em algo que eu precisaria, sabe, depender de um sistema de fé muito complexo. Então, para mim, eu precisaria de alguma coisa que fosse bastante coerente do ponto de vista, né, do convencimento da minha inteligência. Já que havia uma inteligência que necessitava de perguntas satisfatórias. Então,
na medida em que eu fui me aprimorando nessa busca desse conhecimento, eu fui verificando que, de fato, existe aí uma substância superior, uma substância consistente, coerente, que corresponde com as observações técnicas das ciências naturais, por exemplo. Então, o conhecimento védico, ele não conflita com as ciências naturais, muito pelo contrário, eu sou um amante da ciência, eu sou um defensor, né, da pesquisa científica, e em poucas circunstâncias a gente consegue coincidir essas duas peças aparentemente conflitantes, né, paradoxais, da nossa pesquisa de verificação do porquê nós existimos, que é a metafísica e as ciências naturais. Então, as verificações das ciências naturais não conflitem com o conhecimento védico. Eu vou finalizar com esses 2 versos aqui, eu vou dar só uma referência dessa minha fala aqui. Porque as 3 lojas têm apenas uma base, que é a Torá. Então, você não tem praticamente você só tem uma alternativa. Então, se eu preciso, por exemplo, saber sobre a criação nesses livros, então eles vão me dizer que a Terra foi criada há 6.000 anos. E pronto. E se eu tenho que observar, do ponto de vista das ciências naturais, existem modelos de datação geológica que apontam para milhões de anos, milhares de anos. Então, eu tenho naturalmente um conflito aí entre a metafísica e a observação da ciência natural. Como a ciência natural consegue produzir penicilina que me cura de pneumonia, e o exercício da oração, eventualmente sim e eventualmente não, e a penicilina, a probabilidade de que dos antibióticos sejam funcionais é bem mais assertiva do que o conjunto, que seria, no caso, da metafísica, do esforço metafísico, da oração em si. Então, naturalmente, eu posso entender que o avanço da ciência natural é muito pragmático, é funcional, não é? É muito mais possível que, se eu apertar o botão com energia elétrica, puxar água do rio para irrigar a minha plantação, do que eu fazer um ritual xamânico, ou então um grupo de orações para que haja chuva. É muito mais, tecnicamente falando, mais rápido e efetivo puxar água do rio que juntar o grupo para fazer orações para que haja chuva. Então, o que acontece com isso daí? Nós observamos que as ciências naturais funcionam. Né? As ciências naturais funcionam. Então, não tem como nós prescindirmos ou negligenciarmos o progresso das ciências naturais. A gente tem que incluir a evolução das ciências naturais nas nossas vidas sem hipocrisia. Né? Olha só como funciona. Nós estamos usando ciência natural para fazer a nossa metafísica funcional. Né? O equipamento que você está usando aí, o telefone, o celular, que seja, é tudo fundamentado em ciência natural. Então, a ciência natural funciona. Então, a gente negar a ciência natural é hipocrisia espiritual. E isso não procede. Agora, se eu pego livros, né, e vou verificar, eu tenho aí que a Terra foi criada em 6.000 anos, e a ciência natural está me dizendo, através de dados científicos muito técnicos e bem observados, que não possui mais de alguns milhares de anos, então eu tenho um conflito entre ciência natural e religião. Esse conflito, por exemplo, eu não tenho dentro do conhecimento védico. O conhecimento védico vai dizer que a Terra é um planeta dentre uma centena de milhares de outros planetas, dentre uma centena de milhares de outros universos que possuem cerca de trilhões de anos. É muito mais compatível a afirmação védica com a ciência natural do que as demais informações. Então, para a minha inteligência, que é discriminativa, é mais fácil assimilar o conhecimento védico que as demais literaturas, em função de que ela é compatível com a ciência natural, e isso permite com que a minha inteligência se acalme perante dados metafísicos. Então, eu posso ir adiante com a metafísica porque ela é coerente, ela se sustenta por si só. Então, quando eu tenho um texto que me apresenta dados de precisão nas ciências naturais, e eu tenho uma afirmação dessa daqui, então, por exemplo, o verso que foi dito hoje, né?
Em todas as atividades, conte apenas comigo e sempre trabalhe sob minha proteção. Nesse serviço devocional, seja plenamente consciente de mim. Mas não parece que foi esse o verso que você leu, não, Kátia? Você pode ler novamente o último verso, por favor? Um momento, tá? Parece que está diferente. É o verso 57. Muito bem. Em todas as atividades, conte apenas comigo e sempre trabalhe sob minha proteção. Nesse serviço devocional, seja plenamente consciente de mim. Muito bem. Então é isso mesmo. O verso anterior vai dizer: embora ocupado em todas as espécies de atividades, o meu devoto puro, sob minha proteção, alcança minha graça e morada eterna e imperecível. Tá? Então, essa informação, essa fala de Krishna, prometendo, ou seja, dando a palavra dele, de que você, o devoto puro, e o que é o devoto puro? É aquele que está predisposto a aprender a amá-lo integralmente. Esse é um devoto puro. É o caso de vocês, são devotos puros aprendizes. São aqueles que estão predispostos a aprender a amá-lo. Então, a fala de Krishna e a fala do conhecimento védico, que procede do ponto de vista da observação, ela merece a atenção de uma pessoa inteligente pela credibilidade que o conhecimento como um todo tem. Então, Krishna, ele tem o direito a essa credibilidade do ponto de vista da nossa observação racional. E quando ele fala que o meu devoto alcançará sob minha proteção a minha morada, sob minha graça, a minha morada eterna e imperecível, essa informação, ela tende, quando assimilada, produzir sobre você um sentimento de ordem interior e um alívio da confusão mental. Você para de se sentir um ser abandonado, solitário, perdido no caos da existência. Esse efeito psicológico, ele se dá gradualmente no interior aí do seu estado emocional de consciência. Então você passa a ser uma pessoa com um certo sentimento de ordem interna, com um certo sentimento de norte, de existência, o que automaticamente faz com que você seja uma pessoa mais bem ordenada, uma pessoa mais bem orientada, uma pessoa menos ansiosa e menos em conflito ou em confusão existencial. Você passa a ser um ser menos desesperadamente apegado a essa realidade imediata a qual você está integrado no momento. Você passa a viver duas realidades simultâneas. A realidade em que você está integrada e que você vai continuar vivendo, entretanto, você passa a ter um norte. Ou seja, que morada é essa? Como é essa morada de Krishna? Se eu me tornar um devoto puro, e se por acidente eu for parar nessa morada, automaticamente a sua curiosidade natural deverá ser: como é essa morada? Será que eu vou gostar de estar ali? Ou se eu prefiro retornar a renascer entre os meus membros familiares, parentes, amigos e humanidade? Então você deverá, então, próxima fase é ter curiosidade acerca dessa morada, porque você está destinada a essa morada. E se você quiser evitar esse destino, então, logicamente, você deverá afastar-se um pouco mais de Krishna para não se sentir ou para não se envolver emocionalmente com ele, não desenvolver apego a ele, porque aqueles que desenvolvem apego a Krishna ou se tornam amigos queridos de Krishna, naturalmente, são levados a essa morada para estarem com Krishna eternamente. E se você não deseja isso, então a sugestão é afastar-se de Krishna naturalmente, porque o resultado, inevitavelmente, vai ser que você vai desenvolver, essa qualificação de residir eternamente em sua morada. É bom que você saiba que morada é essa, e o que acontece ali. Será que é entediante? Vão colocar você para tocar uma harpa eternamente? Você não vai poder... Como é que é isso, Então você vai ter que saber como é que é essa morada aí. Caso você se interesse, nós temos o Krishna Lila para essa função, tá bem? Muito bem. Obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.